Que alegria podermos estarmos juntos e meditarmos mais um pouquinho sobre a vida espiritual. Queria trazer para você hoje uma figura muito especial, principalmente aqui para nós da Aliança de Misericórdia, que é Santa Faustina, essa santa extraordinária, de uma intimidade com o Senhor e que trouxe para nós uma revelação sobre a misericórdia de Deus. Queria falar um pouquinho da sua relação de intimidade com Jesus Eucarístico, essa relação que ela vivia na comunhão e também na adoração. Isso faz nós também refletirmos de como está sendo o nosso relacionamento com a Eucaristia, como nós vivenciamos esta presença de Deus dentro de nós e Deus diante de nós. Cada um de nós temos um caminho especial de intimidade e de relação com Deus. Alguns podem encontrar este caminho meditando o texto, outros através da música, outros escrevendo, outros diante da palavra de Deus e dali extrair riquezas extraordinárias, outros através de momentos de contemplação. Cada um de nós temos um caminho. Você já descobriu qual é o seu caminho de intimidade com Deus? Se você ainda não fez essa experiência, não sabe qual é o teu caminho, comece a fazer a experiência, comece a se aproximar de todos esses mistérios, a rezar o texto. Tem também a oração de Jesus, que é um movimento extraordinário. Creio que ao longo deste caminho que estamos fazendo juntos, teremos a oportunidade de falar de tudo isso. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de Santa Faustina e falar desse relacionamento dela com Jesus Eucarístico. Deus está nos chamando a ser adoradores, nos chamando a se aproximar dele, e a gente vai percebendo a riqueza que está ali, dentro, ali no coração de Deus, na Eucaristia. Quero pegar uma passagem do diário, está lá no número 147, diz assim: lembro que recebi a maior porção das luzes nas adorações que fazia diariamente. Santa Faustina fazia adoração diariamente, nós aqui da comunidade de vida também fazemos adoração diariamente. Às vezes pelo trabalho é difícil fazer essa adoração diariamente, mas você pode fazer a adoração talvez semanalmente, pode escolher um dia na semana, um horário, para dedicar a Deus, entregar para Ele. Nesses momentos, para Santa Faustina, é da onde nasceram as maiores luzes. E olha que essas luzes não são luzes qualquer. Imagine que essas luzes que Santa Faustina recebeu são luzes hoje para a humanidade inteira, da revelação da misericórdia de Deus. Oh meu Deus, quantas coisas a gente perde, né, dessa experiência, quanto tempo nós perdemos com tantas outras coisas e às vezes não conseguimos parar meia hora contigo, uma vez por semana. Meu Deus, precisamos então buscar a adoração com o Senhor, que possa ela ser, quem sabe, diária. Eu sei que alguns de vocês são verdadeiros santos e que buscam isso, e na maioria do tempo, de todas as formas, até nessas épocas de calamidade, que a gente não consegue se aproximar tanto da Eucaristia, precisamos fazer isso pelos meios de comunicação. Nós precisamos receber as luzes que nascem ali da adoração. Ela fazia essa adoração, diz o texto, prostrada diante do Senhor em cruz. É como alguém que quer receber as luzes de Deus, mas ao mesmo tempo quer dar todo o sacrifício, todo o louvor, todo o ser a Deus. Quer ali naquele posicionamento de cruz, entrar no mistério também da paixão de Jesus. É como falar assim: Senhor, eu não consigo me aproximar de Ti sem, ao mesmo tempo, querer ser totalmente Teu. Isso faz a gente pensar também quantas vezes nós nos aproximamos diante da Eucaristia de qualquer modo, nos aproximamos com superficialidade, nos colocamos de qualquer jeito. Olha, e às vezes o cansaço bate, eu posso falar isso com toda a propriedade. Quantas vezes me aproximo do Senhor, estou exausto, cansado. E Deus fala para mim: Isaac,
meu filho. E quando você escuta aquela voz interior, quando o teu coração como que compreende quem está diante de vós, você deixa aquela cadeira, deixa aquele banco e se coloca diante dele, e ali parece que você começa a receber as primeiras luzes, porque muitas vezes aquele cansaço vai embora. Vai. Como um passe de mágica, eu diria. Mas eu entendo que muitas vezes Deus faz com que a gente oferte o pouco que nós temos, as nossas incapacidades, no caso, o nosso cansaço, e de repente Ele transforma. Mas também muitas vezes Ele permite que a gente viva esse cansaço, porque esse cansaço significa também estar diante dEle uma oferta de amor. Santa Faustina não perdia essas oportunidades. Estava lá diante do Senhor, em forma de cruz, prostrada, oferecendo ao Senhor por este momento, diz a palavra. E aí ela vai mergulhando nisso. E é bonito perceber esta graça. Aqui ainda o texto continua dizendo o seguinte: durante esse tempo conheci melhor a mim mesma e a Deus. Olha só, estar diante da Eucaristia é poder conhecer a si mesmo, conhecer a Deus. Por isso que muitas vezes aproximar da Eucaristia requer sacrifício, porque a gente vai começando a ver o que está lá dentro de nós, começa a bater aquelas luzes, dá aquela luz da consciência que diz, olha, você precisa melhorar nisso, você não está sendo fiel. De repente brota dentro de nós aquela luz da presença de Deus e nós sentimos como uma pequena fagulha de luz diante desta imensidão que é Deus. Conhecer a si mesmo e conhecer a Deus, eis o caminho do adorador. Apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer esta oração, mesmo tendo a autorização das superiores, saiba a alma que para esta oração, para rezar e perseverar na oração, deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores. Para eu vencer, eu preciso munir de paciência. Sabe como a adoração começa? Você não sente nada, as situações só vêm coisas para fazer, sentimentos difíceis. Deus está te convidando a munir-se de paciência, porque vão aparecendo as dificuldades exteriores e interiores, porque você vai começando a conhecer a si mesmo. Ela fala assim, as dificuldades interiores, desânimo, aridez, torpor da alma, tentações. Gente, estamos falando aqui de Santa Faustina. Ela também passava por isso, que provavelmente você passa, que eu passo. Ela passava por essa experiência de muitas vezes sofrer ali o desânimo, não tem vontade, você começa a olhar para o relógio, meu Deus, quantas horas falta, quantos minutos, você fica ali, pareceu que passou uma eternidade, aí quando você olha no relógio, passou 5 minutos. É assim mesmo, né? Porque vai vindo esta aridez, esse desânimo, esse torpor da alma, parece que aquele desejo que nós tínhamos lá antes de entrar, aquele desejo que quando eu assisti aquele vídeo, quando chego diante do Senhor, parece que então o desejo desapareceu. São os sofrimentos, são os momentos que a gente está convidado a superar-se. E ela fala então também das dificuldades exteriores, e ela apresenta o respeito humano, a observância das horas que são destinadas para a oração, são os obstáculos. Respeito humano. Como que é isso? É que quando muitas vezes a gente vai orar, a gente fica pensando, será que a pessoa está pensando de mim? Será que se eu falar com o pessoal que eu estou adorando, o que será que eles vão pensar? E se eu ficar ajoelhado, será que eu vou parecer com
para aquelas pessoas muito devotas, vai ficar meio chato. Ah, mas se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Aparece muitas vezes o respeito humano. Respeito humano, às vezes, não deixa as lágrimas, o arrependimento caírem ao coração. Porque, afinal, estamos no meio de outras pessoas, podemos estar rezando dentro de uma igreja. Ou como ela diz aqui também, a observância das horas, como eu falei agora há pouco. Nos programamos 30 minutos e aqueles 30 minutos não passam. E aí dá 26 minutos, já está difícil demais. Eu tento ir mais um pouquinho, dá 27 minutos. Vou embora. Deus já sabe, Deus conhece meu coração, sabe do meu esforço. E pega e já vai, ou se distrai. Grandes desafios, né? E Santa Faustina continua dizendo assim: eu mesma passei por isso. E se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também a não fazia depois, porque as obrigações não me permitiam. E se a fazia, era com grande dificuldade, porque os pensamentos me fugiam para os meus deveres. É um outro grande desafio, quando nós temos aquele horário para fazer a oração, e aí aparecem situações para resolver. Isso aqui é uma coisa muito comum na nossa vida, seja no trabalho, uma pessoa que te liga para resolver uma coisa do trabalho, um problema que aconteceu com um amigo, com uma amiga, uma dificuldade que se apresentou porque você não conseguiu finalizar ainda o seu trabalho, não estudou direito. Você vai vendo um monte de coisas que precisa fazer, seja também da organização da casa, cada um na sua realidade. E aí percebe aquele tempo e fala assim: olha, Deus me conhece, vou deixar para depois, à noite eu vou ter esse tempo livre, qualquer coisa eu rezo às 10 horas ou depois que todo o trabalho acabar. Então o que vai acontecendo? A hora que eu destino para aquilo, fica para depois. Às vezes tem muitas pessoas que se propõem a acordar mais cedo para rezar. Só que aí vem, quando a situação de que o trabalho se estendeu no dia anterior, o cansaço, tantas as outras coisas, e eu penso, bom, vou acordar um pouco mais tarde, porque eu não estou cansado e tem realmente toda a razão para estar cansado, então faz depois. Só que quando chega depois, ou não faz, ou tudo aquilo que fez durante o dia vai para o momento de oração. Por isso é muito aconselhável você iniciar o dia com oração, às vezes até com o sacrifício de acordar mais cedo. É preferível dormir mais cedo e acordar mais cedo. Eu sei que nem para todo mundo isso é possível, mas se é possível, faça isso. Se não estipule um horário para você ter de oração. E você precisa dessa fidelidade, não trocar este horário por outras coisas. Seja muito atento a essas peculiaridades, esses pormenores que a gente vai estabelecendo no nosso relacionamento com Deus. Essa fidelidade, ela tem uma graça especial. E então atento, porque também Santa Faustina sofria com isso, e nós aqui como missionários frequentemente passamos por isso. Muito, muito comum, e para quem está na vida secular, que está com seus trabalhos, isso também não é diferente, e acrescenta tudo isso também o cuidado que precisam ter com os filhos, com os amigos, com os colegas, aniversários, encontros e tudo mais. Então precisa de uma atenção especial com isso. Tive uma outra dificuldade. Quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo, outros a perturbavam nesse recolhimento e, por isso, deve ter paciência para perseverar na oração. Aqui, mais uma vez, ela volta no tema da paciência, porque quando você sai lá do seu momento de oração, sempre aparece alguém para te importunar. E isso faz parte do processo de crescimento, compreenda. Isso faz parte do processo de crescimento.
Geralmente quando você se põe à oração e consegue dessa oração grandes graças do Senhor, depois vem uma certa importunação, porque o mal quer tirar aquele bem que você recebeu ali no momento de oração. Mas antes de você ficar focada no mal, pense que até nessa provação há uma permissão de Deus que quer fazer você crescer, quer fazer você construir algo de virtuoso. E aqui colocamos então essa dimensão da paciência, do amor, da escolha por aquele que você estava ali rezando, orando, e que agora se faz presente naquelas coisas inconvenientes de alguém que te chama a atenção por quase tudo. Ficam extremamente específicos, né? Extremamente detalhista com os teus erros. Vamos continuar aqui porque você vai perceber isso que vai se aparecendo. Acontecia muitas vezes que quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente de Deus, tirava o maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia. Tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição na minha tarefa. Isso aqui é um fruto da oração. Acontecia que justamente nessa ocasião recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo, porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. É como se no fundo a gente percebe que aquela alma ela vai ficando mais paciente, mais delicada, ela reclama menos, murmura menos. A alma ela vai como que ganhando essa intimidade com Deus. Outras almas que no fundo estão aqui fazendo um trabalho para o crescimento dessa alma, por mais que ali tenha uma ação do mal, como eu disse antigamente, mas ali também é uma permissão de Deus e nós devemos separar essas coisas, pois nós não lutamos contra homens de carne e sangue, nós lutamos contra a ação do mal espalhada nos ares. E o mal é uma permissão de Deus para o nosso crescimento. O mal pode fazer colhermos muitos frutos de intimidade com Deus, porque nos chama a um grau a mais. Então, quando aquelas pessoas começam a te importunar, quando elas começam a arranjar confusão por quase nada, a te cobrar coisas minuciosas, não são elas que você deve focar. Deve entender que Deus está te chamando à perfeição e não devem cair na artimanha do mal que vai te fazer focar na pessoa e agir contra ela, como você estivesse lutando. No fundo, as almas que nos tratam assim, elas não conseguem compreender esse caminho de maior interioridade. E elas muitas vezes querem como que abafar o fruto para que isso, de certa forma, não provoque o sentimento de que elas também precisam mudar, que elas precisam se comportar de um outro jeito. Tudo vai fazendo parte deste caminho. E é interessante, né? Porque a gente está trabalhando aqui agora sobre essa coisa dessa dinâmica da oração, dessa interiorização, muitas vezes desse barulho que o mal faz. E em todos os lugares, quer você esteja aqui agora fazendo um vídeo, a ação do mal ela tenta tirar a atenção daquilo que é essencial. Eu não vou nem cortar esse vídeo, deixar todo o barulho que está vindo agora nesse momento, para você entender que esses barulhos que muitas vezes o mal traz, que vem, imagina, eles estão aqui trabalhando, não estão nem pensando na minha gravação, nem se tocam, mas no fundo o mal quer tirar um bem. E o bem é que a gente precisa se concentrar, precisamos voltar naquilo que é essencial. E os barulhos que é provocado muitas vezes pela nossa agitação, pela agitação dos outros, não podem impedir que nós
encontramos com Deus, que nós possamos encontrar com Ele. Por isso, aproveitamos estas oportunidades. A alma nobre e delicada, ainda que mais simples, desde que possua uma fina sensibilidade, vê Deus em tudo e me encontra em toda parte. Sabe encontrar Deus até debaixo das coisas mais obscuras. Você vai perceber isso, que todas as dificuldades que a gente enfrenta interiores e exteriores, elas uma hora passam, elas aparecem e somem como se fosse um vapor, vamos dizer assim, porque não é sólida, não pode permanecer. O único que é sólido, que é rocha, é Deus, e é nele que a gente deve permanecer. E aí, quando você silenciar, quando você perceber esta sensibilidade, essa delicadeza, vai perceber que os pássaros continuam a cantar, que a vida continua a acontecer e que tudo isso te faz mergulhar numa presença amorosa de Deus. Que Deus possa te levar a esta reflexão, que Santa Faustina nos ajude a aproximar da Eucaristia. E num próximo vídeo trataremos também de falar mais um pouco dessa experiência que Faustina tem da Eucaristia. Mas não se esqueça, Deus quer você um adorador, uma pessoa de intimidade eucarística com Ele. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.